Eu me chamo Carmen, tenho 68 anos e vou lhe contar uma história que carrego guardada aqui dentro desde os meus tempos de menina. Não é história para acalentar neto, viu? É coisa de vida real mesmo, daquelas que deixam a gente pensando como é que conseguimos viver certas coisas e ainda sair por aí contando vantagem. Nasci em 1957, numa cidadezinha pequena do interior do Rio de Janeiro, que nem no mapa aparecia direito. Um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo e as notícias corriam mais rápido que água de enxurrada. Era uma época diferente, meu filho, muito diferente. Hoje vejo essas crianças com o celular na mão e penso, misericórdia, se meu pai visse isso. Nossa casa era uma construção simples, com chão de terra batida e teto de telha vã. Daquelas que no inverno faziam frio de rachar e no verão um calor de lascar. O vento entrava pelas frestas das paredes de tábua, fazendo aquele assobio que embalava nosso sono à noite. Éramos 6 irmãos espremidos em 2 cômodos. Eu era a 4ª. Minha mãe, Dona Ana, era uma santa mulher que trabalhava de sol a sol, sempre de vestido estampado e avental na cintura. Já meu pai, seu Francisco... esse era um homem difícil. Na minha época, menino, trabalhar não era escolha. Era obrigação desde cedo. Eu não tinha completado 7 anos quando já carregava baldes d'água da bica, ajudava a torrar café no pilão, alimentava as galinhas e ainda cuidava dos irmãos menores. Acredita que eu subia num banquinho para alcançar o fogão a lenha? Minhas mãozinhas de criança já sabiam acender aquele fogo sem queimar os dedos. A escola? A escola. Era um luxo que eu só podia ter pela metade. Eu ia sim, mas faltava mais do que ia. E quando chegava em casa, os cadernos ficavam de lado porque era hora de botar a mão na massa. Trabalho antes de brincar. Era o que seu Francisco martelava na nossa cabeça todo santo dia. Até parece que eu escuto a voz dele agora. Carmen, os ovos já foram recolhidos? E a água para os porcos? Uma vez, nunca me esqueci disso, eu estava com uma febre de quase 40 graus, tremendo feito vara verde. E mesmo assim tive que ir buscar lenha no mato. Meu pai dizia que doença de criança é manha. Voltei de lá carregando um feixe maior que eu, as pernas bambas, o suor frio escorrendo. Foi minha mãe quem me acudiu quando caí no terreiro, quase sem sentido. Ela me colocou na cama dela e passou a noite toda passando pano molhado na minha testa, escondida do meu pai. E vocês acham que era só isso? No tempo da colheita a coisa ficava ainda mais pesada. A gente acordava quando ainda estava escuro, com aquele orvalho molhando tudo. As mãos pequenas que deviam estar segurando bonecas estavam na verdade arrancando feijão, colhendo milho, carregando balaios. O sol quente rachava nossa pele. E não tinha protetor solar, não tinha chapéu bonito, não tinha nada disso. Era um lenço amarrado na cabeça. E vamos que vamos. O pior de tudo era quando meu pai bebia. E isso acontecia com uma frequência que me dava medo. Ele chegava cambaleando, os olhos vermelhos, a voz alta. Mamãe rapidamente mandava a gente pra cama, mesmo que ainda fosse cedo. A gente ficava debaixo das cobertas escutando os gritos, o choro contido dela, o barulho de coisas quebrando. No dia seguinte, ninguém comentava nada. Era como se tivesse sido só um pesadelo. Brincar? Isso era coisa rara. De vez em quando, depois de todas as tarefas feitas, eu conseguia uns minutinhos para brincar de roda com as meninas da vizinhança. Ou então brincava de boneca, que não era boneca de verdade. Era sabugo de milho enrolado num pedaço de pano. A gente inventava nossos próprios brinquedos. Peteca feita com palha de milho, bolas de meia velha, carrinhos de lata.
Era tudo improvisado, mas a diversão era genuína, viu? Me lembro de um dia que marcou minha vida para sempre. Eu tinha uns 10 anos. As meninas da escola me convidaram para uma festinha de aniversário. Imagina só, bolo de verdade, refrigerante, brincadeiras. Eu não consegui dormir de tanta animação. Arrumei meu único vestido bom, um azul de bolinhas que tinha sido da minha prima. E até prendi o cabelo com umas fitas que minha mãe guardava para ocasiões especiais. Estava quase saindo quando meu pai chegou. "Pra onde você pensa que vai toda emperiquitada desse jeito?" perguntou ele com aquela voz que me gelava a espinha. Expliquei sobre a festa. Mostrei até o convite que a menina tinha feito num papel de caderno. Ele rasgou o papel na minha frente e disse: "Tem batata para arrancar no quintal. Festa é para quem não tem o que fazer." Eu desabei num choro silencioso enquanto arrancava batatas com as mãos, sujando meu vestido azul de terra. Minha mãe apareceu depois, escondida, e me deu um pedacinho de rapadura que tinha guardado. "Um dia você vai entender, filha", disse ela, acariciando meu cabelo. A vida não é fácil para as mulheres como nós. As outras crianças viviam me perguntando por que eu não podia brincar depois da escola. Por que minhas roupas eram sempre remendadas? Por que minhas mãos eram tão calejadas para uma menina? Eu não sabia explicar. Era assim que as coisas funcionavam na minha casa. Trabalho antes de brincar. E na maioria das vezes, o brincar nem chegava a acontecer. Os anos foram passando assim. Eu crescendo entre a enxada e o tanque de lavar roupa, entre o pilão e o fogão a lenha, tentando estudar nas poucas horas livres, à luz de lamparina, com os olhinhos ardendo de sono. Minha mãe sempre dizia: "Estuda, minha filha, para não ter a vida que eu tenho." E eu tentava, juro que tentava, mas era tão difícil. Quando completei 12 anos, uma coisa terrível aconteceu. O inverno tinha sido rigoroso, com chuvas fortes que não paravam. Nossa plantação quase toda se perdeu. Foi quando meu pai decidiu que eu deveria trabalhar na casa da dona Berenice, uma senhora rica da cidade. "Pelo menos lá você vai ter o que comer", disse ele sem me olhar nos olhos. E foi assim que me vi, ainda menina, morando na casa dos outros, acordando antes do sol nascer para acender o fogão, lavar as roupas da família inteira, limpar a casa enorme de cima a baixo, e só terminando o serviço quando todos já estavam dormindo. Ganhava uma miséria que ia quase toda para meu pai. Dona Berenice não era má pessoa, mas achava natural que uma menina da roça trabalhasse daquele jeito. "É assim que se forma o caráter", ela dizia, enquanto eu esfregava o chão de joelhos. Onde foi mesmo que eu parei? Ah, sim, na casa de Dona Berenice. Aquela casa onde eu trabalhava até as mãos ficarem em carne viva e as pernas doerem tanto que eu mal conseguia subir as escadas para o quartinho minúsculo onde dormia, no sótão. Eu tinha um consolo naquela casa: os livros. Dona Berenice tinha uma estante cheia deles na sala de visitas. Livros bonitos, com capas duras e páginas amareladas pelo tempo. Quando todos saíam ou estavam dormindo, eu passava os dedos por aquelas lombadas, sentindo a textura, imaginando as histórias que guardavam. Até que um dia criei coragem e peguei um. Li escondido poucas páginas por noite, à luz fraca de uma vela que eu economizava. Aquele livro, me lembro como se fosse hoje, contava a história de uma menina órfã que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu estudar e se tornar professora. Aquilo mexeu comigo de um jeito que não sei nem explicar. Era como se de repente uma janela se abrisse e eu pudesse ver além daquele mundinho de trabalho e privações. Será que eu também poderia ser alguma coisa na vida além de empregada doméstica? Foi por essa época que conheci seu Juvenal, o professor da escola municipal.
Um homem já de idade, magro como um bambu, com óculos redondos que viviam escorregando pelo nariz. Ele me viu uma vez na feira carregando as compras de Dona Berenice e comentou que eu tinha olhos inteligentes. Imagina só! Ninguém nunca tinha dito que eu tinha qualquer coisa de inteligente. A menina ainda estuda? Ele perguntou para Dona Berenice, que estava ao meu lado. Ela respondeu que não, que eu agora trabalhava e não tinha tempo para essas coisas. Seu Juvenal me olhou de um jeito... parecia triste, sabe? Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Uma semana depois, ele apareceu na casa de Dona Berenice. Tinha vindo conversar sobre a possibilidade de eu frequentar as aulas noturnas, que estavam começando na escola. A menina tem potencial, ele disse. Seria um desperdício não dar a ela essa chance. Dona Berenice não gostou muito da ideia. Afinal, quem iria servir o jantar e arrumar a cozinha? Mas acabou concordando, desde que eu terminasse todas as minhas obrigações antes de sair. E assim começou minha segunda chance com os estudos. Eu corria com o serviço, às vezes fazendo tudo pela metade, e saía correndo para não chegar atrasada na escola. Voltava tarde, cansada, mas com uma alegria no peito que nem sei explicar. Era como se eu estivesse roubando pedacinhos de um mundo que não me pertencia, mas que eu queria muito fazer parte. As outras alunas da classe noturna eram todas moças e senhoras como eu, trabalhadoras, com mãos calejadas e pouco tempo para sonhar. Algumas já tinham filhos, maridos, responsabilidades que eu nem imaginava ainda. Seu Juvenal era paciente conosco. Ensinava com carinho, repetia quando não entendíamos, trazia livros extras para quem se interessasse. Na escola descobri que tinha facilidade com os números. As continhas que deixavam minhas colegas coçando a cabeça, para mim eram quase como um jogo divertido. Seu Juvenal percebeu isso e começou a me dar problemas mais difíceis, desafios que faziam meu cérebro trabalhar de um jeito diferente da rotina de lavar, passar, cozinhar. Um dia ele me chamou depois da aula. Carmen, disse ele olhando por cima dos óculos. Você sabia que existe um concurso para trabalhar no banco da cidade? Estão precisando de moças que saibam fazer contas. Meu coração disparou. Trabalhar num banco? Eu, filha de seu Francisco, que mal sabia assinar o próprio nome? Parecia loucura. Mas seu Juvenal insistiu. Me emprestou livros para estudar. Me deu aulas extras nos domingos. Me ensinou coisas que nem faziam parte do programa escolar. E eu estudava como se minha vida dependesse disso. Porque, de certa forma, dependia mesmo. O dia do concurso chegou. Eu estava tão nervosa que mal consegui tomar café. Fui até a igreja antes e acendi uma vela para Nossa Senhora, pedindo que ela iluminasse minha cabeça. A prova foi numa sala da prefeitura, com outras 20 moças concorrendo. Muitas delas tinham estudado em escolas boas da capital. Tinham pais que podiam pagar por educação. E eu? Eu só tinha a força de vontade e os ensinamentos de seu Juvenal. Saí da prova achando que tinha feito tudo errado. Voltei para minha rotina na casa de Dona Berenice, tentando não alimentar esperanças. 2 semanas depois, seu Juvenal apareceu na porta dos fundos, onde eu batia roupa no tanque. Ele tinha um papel na mão e um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Você conseguiu, Carmen! Disse ele, quase gritando. Ficou em 3º lugar. O banco quer que você comece na próxima semana. Minha vida mudou completamente depois disso. Saí da casa de Dona Berenice, aluguei um quartinho simples perto do banco e comecei minha nova vida como funcionária do Banco Estadual. Eu, que antes passava o dia todo de joelhos esfregando o chão, agora usava uma blusa branca engomada, uma saia azul marinho
e até um lencinho no pescoço com as cores do banco. As pessoas me chamavam de senhorita e pediam minha ajuda com seus documentos e dinheiro. Mandava uma parte do meu salário para minha mãe, escondida do meu pai. Ela estava envelhecendo rápido demais, com aquela vida dura que levava. Meus irmãos mais novos ainda estavam em casa, trabalhando na roça. Eu sonhava em um dia poder tirá-los todos de lá, dar a eles a chance que eu estava tendo. Foi nessa época que conheci José Carlos. Ele era contador do banco, um rapaz sério e estudioso que tinha vindo da capital. No início, ele mal olhava para mim. Afinal, eu era só a moça nova que trabalhava no caixa. Mas aos poucos fomos nos aproximando. Ele me emprestava livros, me ensinava coisas do serviço, às vezes até me acompanhava até em casa depois do expediente. Um dia ele me convidou para tomar um sorvete depois do trabalho. Imagine só! Eu nunca tinha entrado naquela sorveteria chique da praça. Sentei toda sem jeito, com medo de fazer algo errado, de usar o talher inadequado, de falar alguma besteira. Mas José Carlos me deixou à vontade. Ele gostava de mim pelo que eu era, com meu jeito simples e meus sonhos grandes. Nosso namoro foi progredindo devagar. Ele respeitava meu tempo, minha história. Quando me pediu em casamento um ano depois, foi da maneira mais linda. Ajoelhado na praça da igreja, com um anelzinho simples, mas que para mim valia mais que qualquer tesouro. Eu tinha 19 anos e pela primeira vez na vida sentia que podia sonhar com um futuro diferente. E agora vou lhe fazer um pedido especial. Se você está gostando da minha história, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Tenho certeza que muitos deles viveram épocas parecidas e vão se identificar com essas memórias de um Brasil que já não existe mais, mas que moldou quem somos hoje. E não se esqueça de se inscrever para receber as próximas partes da minha história. É muito importante para mim saber que alguém está ouvindo. Naquele tempo, ninguém dava ouvidos para meninas como eu. Mas voltando à minha história, o casamento foi simples. Não tínhamos dinheiro para grandes festas. Minha mãe veio trazendo um bolo que ela mesma fez. Meu pai não apareceu. Está ocupado com a colheita, disse minha mãe. Mas eu sabia que ele nunca tinha me perdoado por ter saído de casa, por ter escolhido um caminho diferente. Seu Juvenal estava lá, orgulhoso como se eu fosse sua própria filha. E Dona Berenice também, para minha surpresa. Ela me abraçou e disse que sempre soube que eu era diferente. Levei aquilo como um elogio. Sabe, às vezes eu me pego pensando como a vida dá voltas. De menina da roça, de mãos calejadas e pés descalços, eu tinha me transformado em esposa de contador, funcionária de banco, moradora da cidade. Mas não pense que as coisas ficaram fáceis de repente. Não, não. A vida nunca é simples assim, principalmente para quem nasceu em berço de palha como eu. Depois do casamento, José Carlos e eu fomos morar num apartamento pequeno. Mas para mim era um palácio. Tinha água encanada. Imagine só que luxo. Fogão a gás em vez de lenha. E até uma geladeira. Eu ficava olhando aqueles eletrodomésticos como se fossem objetos de outro mundo. Na primeira semana, eu acordava antes do sol nascer, por força do hábito. Ficava deitada na cama, com medo de fazer barulho, achando estranho não ter que correr para o quintal para tratar dos animais ou acender o fogão. A adaptação à vida de casada trouxe seus desafios. Eu não sabia cozinhar em fogão a gás. Ou queimava tudo, ou deixava cru. As vizinhas do prédio, mulheres da cidade, me olhavam como se eu fosse uma caipira. Riam do meu sotaque, da minha maneira de falar. No banco, as colegas comentavam sobre filmes que eu nunca tinha assistido, músicas que eu nunca tinha ouvido.
Muitas vezes eu me sentia como um peixe fora d'água, sabe? José Carlos era paciente comigo. Ele vinha de uma família simples também, mas tinha tido mais oportunidades. Tinha estudado em colégios bons. À noite, quando voltávamos do trabalho, ele me ajudava com as palavras difíceis que eu encontrava nos livros que estava lendo. Me explicava coisas do mundo que eu não entendia. Um dia, chegando em casa do trabalho, ele me trouxe um presente embrulhado num papel bonito. Eu abri, curiosa como criança em dia de Natal, e era um livro de receitas. Para você não se sentir perdida na cozinha, ele disse, me abraçando. Aquele livro virou meu companheiro. Eu estudava cada receita como se fosse matéria de escola. Testava nos finais de semana. Anotava o que dava certo e o que dava errado. Aos poucos, fui me adaptando à nova vida. Aprendendo os códigos, os jeitos, as maneiras da cidade. Mas nunca esqueci minhas raízes. Quando as vizinhas começaram a elogiar meu pão caseiro e minha geleia de goiaba, feitos do jeito que minha mãe me ensinou, eu senti um orgulho danado. Era como se meu passado e meu presente finalmente estivessem fazendo as pazes. Foi por essa época que eu comecei a sentir umas tonturas, uns enjoos de manhã cedo. José Carlos me levou ao médico e a notícia veio. Eu estava esperando um filho. Um bebê. Eu que tinha sido criada no trabalho duro, que mal tinha tido infância, agora ia ser mãe. Era um misto de alegria e medo que nem sei explicar. A gravidez não foi fácil. Tive que parar de trabalhar no banco porque os enjoos não me davam sossego. José Carlos se preocupava. Achava que eu devia ficar mais em casa, me cuidar melhor. Passei os 9 meses entre médicos, farmácias e preparativos para receber nosso filho. Ou filha. Naquele tempo não dava para saber antes. Era surpresa mesmo. O parto foi difícil. 20 horas de dor que pareciam não ter fim. Sem anestesia, sem os recursos que tem hoje em dia. Era eu, a parteira Dona Mariana, e Nossa Senhora de Aparecida, a quem eu não parava de rezar. Quando finalmente escutei o choro forte do meu bebê, foi como se o mundo inteiro parasse. "É um menino!" anunciou Dona Mariana, colocando aquele pacotinho vermelho e chorão no meu colo. Antônio José, em homenagem ao meu pai e ao meu marido. Um menino saudável, de bochechas redondas e uma fome de leão. Eu que tinha aprendido a ser forte na vida dura da roça, me derretia toda com cada sorriso desdentado, cada olhar curioso daquele pedacinho de gente. Prometi a mim mesma que ele teria uma infância diferente da minha. Que ele teria tempo para brincar, para estudar, para ser criança. Quando Antônio José completou 6 meses, recebi uma carta que mudou tudo de novo. Era da minha mãe, escrita pela mão de uma vizinha porque ela não sabia escrever. Meu pai estava muito doente. Tuberculose. Uma doença que naquele tempo era praticamente uma sentença de morte para gente pobre. "Ele pergunta por você", dizia a carta. "Mesmo não admitindo, sei que ele quer te ver antes de partir." Peguei o primeiro ônibus para minha cidade natal, com Antônio José no colo e o coração apertado no peito. José Carlos queria ir comigo, mas alguém precisava ficar trabalhando. As contas não esperam a gente resolver problemas familiares. A viagem foi longa, em estradas de terra que sacolejavam o ônibus, como se ele fosse desmontar a qualquer momento. Quando cheguei na casinha onde cresci, tive um choque. Parecia ainda menor do que eu lembrava, mais frágil, mais pobre. O telhado tinha goteiras novas, as paredes pareciam mais inclinadas. O quintal estava tomado pelo mato. Meu pai estava deitado na mesma cama de sempre, magrinho, a pele amarelada, tossindo um catarro com sangue que manchava o lençol velho. "Pai!" Chamei baixinho, parada na porta. Ele virou a cabeça devagar. Seus olhos, antes sempre duros, estavam diferentes agora. Cansados, assustados talvez.
Você veio, ele disse com uma voz fraca que não parecia a dele. E trouxe o menino. Minha mãe pegou Antônio José do meu colo para que eu pudesse me aproximar mais. Sentei na beirada da cama sem saber direito o que dizer. Tantos anos de mágoa, de lembranças difíceis, tantas palavras engolidas, tantas lágrimas escondidas. Desculpa, ele disse de repente, pegando minha mão com a dele, ossuda e fria. Eu não soube ser pai. Não soube te dar o que você merecia. Chorei como criança. Todas as emoções que eu tinha guardado por anos vieram à tona de uma vez. Raiva, tristeza, saudade, amor. Porque sim, apesar de tudo, eu amava meu pai. Ele era produto do seu tempo, da sua criação, da vida dura que também tinha levado. Como diz aquele ditado antigo, cada um dá o que tem. Meu pai morreu 3 dias depois. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão. Seus últimos dias foram de reconciliação. Ele conheceu o neto, pediu perdão aos filhos pelos excessos, agradeceu a minha mãe pela vida compartilhada. Não foi um homem fácil, mas no final encontrou paz. Depois do enterro, tive uma conversa séria com minha mãe e meus irmãos. Eu trabalhava no banco. José Carlos estava se saindo bem como contador. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente para ajudar. Convenci minha mãe a vender aquele pedacinho de terra, que já não dava quase nada, e vir morar na cidade conosco. Meus irmãos mais novos poderiam estudar, os mais velhos poderiam procurar trabalho melhor. A mudança não foi fácil. Minha mãe, criada a vida toda no sítio, sentia falta do espaço, dos animais, do ritmo mais lento. Meus irmãos tiveram que se adaptar à escola da cidade, aos novos vizinhos, ao novo jeito de viver. Nosso apartamento ficou apertado demais. Eu, José Carlos, Antônio José, minha mãe e 2 irmãos menores. Os outros encontraram trabalho e lugar para ficar. Foi uma fase de apertos financeiros, noites mal dormidas e muita adaptação. José Carlos, sempre compreensivo, sugeriu que economizássemos para comprar uma casa maior. Esta família merece espaço para crescer, ele dizia. Voltei a trabalhar meio período no banco assim que Antônio José completou 1 ano, deixando-o aos cuidados da minha mãe. A vida foi seguindo seu curso, com altos e baixos. Tivemos momentos difíceis, como quando José Carlos adoeceu com uma pneumonia forte e ficou internado por semanas, ou quando meu irmão mais novo se envolveu com más companhias e quase foi parar na cadeia. Mas também tivemos muitas alegrias. O nascimento da nossa filha Maria Clara, 2 anos depois. A formatura dos meus irmãos. A casa nova que finalmente conseguimos comprar. E em todos esses momentos, eu carregava comigo as lições que aprendi na infância dura. A força para enfrentar problemas sem desistir. O valor de cada conquista, de cada pequeno conforto. A importância do trabalho honesto e do esforço diário. Mas também aprendi o que não queria repetir. A dureza excessiva, a falta de carinho, a ausência de tempo para brincar e sonhar. O tempo foi passando e nossa família se ajeitando na vida da cidade. Antônio José estava crescendo forte e esperto. Já ia para a escola e era o orgulho do pai. Maria Clara, nossa caçulinha, era pura alegria, com seus cachinhos dourados e risada fácil. Minha mãe finalmente se acostumou com a vida urbana, principalmente depois que arrumamos um quintalzinho, onde ela podia cultivar suas plantas medicinais e ter algumas galinhas. A vida não era luxo, mas tínhamos o suficiente. Nossa casa nova tinha 3 quartos, sala, cozinha e até um banheiro dentro de casa. Coisa que para mim ainda parecia luxo depois de crescer, usando a casinha lá fora. Eu continuava no banco, agora em um cargo melhor,
depois de fazer um curso de aperfeiçoamento que o próprio banco ofereceu. José Carlos foi promovido a gerente da contabilidade, o que melhorou bastante nossa situação financeira. Mas vocês acham que a vida ia seguir assim? Tranquila? Pois se enganam. Lá pelo meio dos anos 70, quando a inflação comia o dinheiro da gente como traça em roupa velha, veio a notícia. O banco ia fechar a agência da nossa cidade. Todos seriam transferidos para a capital ou demitidos. Para mim, que já tinha casa, filhos na escola e minha mãe idosa para cuidar, mudar para a capital estava fora de questão. Aquilo foi como um soco no estômago. Depois de tantos anos dedicados ao trabalho, eu estava de volta à estaca zero. José Carlos tentou me animar, dizendo que eu encontraria outro emprego, que tínhamos economias para aguentar alguns meses. Mas eu sabia a realidade. Mulher, com quase 40 anos, sem curso superior. As portas não se abririam facilmente. Foi um período de angústia tremenda. Eu, que desde criança estava acostumada a trabalhar, me vi de repente em casa, sem saber o que seria do nosso futuro. As economias diminuindo, as contas chegando, os filhos precisando de material escolar, remédios, roupas. O salário de José Carlos não era suficiente para tudo. Comecei a fazer bolos e doces para vender. Aquelas receitas que tinha aprendido com minha mãe e aperfeiçoado com meu livro de receitas, agora eram nossa tábua de salvação. No início era pouca coisa. Uns bolos para aniversário aqui, uns docinhos para a festa ali. Mas o pessoal gostou. O boca a boca começou a funcionar. E logo eu estava com encomendas para o fim de semana todo. Maria Clara, então com 10 anos, adorava me ajudar na cozinha. Tinha habilidade com as mãos pequenas para fazer os enfeites delicados. Antônio José, já adolescente, reclamava do cheiro de doce pela casa toda, mas não dispensava uma lambida no resto de glacê que ficava na tigela. Minha mãe observava tudo da cadeira de balanço, dando palpites. Mais açúcar nesse brigadeiro, Carmen. Ou, essa massa de bolo está muito mole. Um dia, Dona Clotilde, esposa do prefeito, provou meu bolo numa festa e me procurou. Queria encomendar doces para um evento importante na prefeitura. Fiz o melhor trabalho que pude. Quibes, coxinhas, empadas, docinhos variados, um bolo de 3 andares decorado com flores de açúcar que me tomou um dia inteiro. O evento foi um sucesso, e logo meu telefone não parava de tocar. José Carlos, sempre meu maior apoiador, sugeriu que eu abrisse uma confeitaria. Você tem talento, Carmen. Não pode ficar só na cozinha de casa. A ideia me assustou. Eu, empresária? Eu que mal tinha terminado os estudos básicos? Parecia loucura. Mas ele insistiu, fez contas, conversou com o gerente do banco sobre um empréstimo. E foi assim que nasceu a Doces Lembranças, uma pequena confeitaria no centro da cidade. No início era só eu, José Carlos nas horas vagas e Maria Clara depois da escola. O começo foi difícil, como tudo na vida. Houve dias em que eu achei que não ia dar certo, que tínhamos cometido um erro terrível, que íamos perder tudo. Noites em que eu chorava escondida no banheiro, com medo do futuro. Mas o trabalho duro, aquele mesmo que aprendi desde criança, começou a dar frutos. A confeitaria foi ganhando clientes fiéis. As encomendas para festas e eventos aumentaram. Contratamos 2 ajudantes, depois mais uma. Compramos equipamentos melhores. Ampliamos o espaço. Em 2 anos, a Doces Lembranças tinha se tornado referência na cidade. Antônio José, depois de terminar o colégio, disse que queria estudar administração de empresas. Para ajudar a senhora a expandir o negócio, mãe, ele me explicou. Meu coração se encheu de orgulho. Meu filho, que eu tanto lutei para dar oportunidades,
Agora sonhava grande e me incluía nesse sonho. Foi nessa época, quando as coisas finalmente pareciam encaminhadas, que José Carlos começou a se sentir mal. No início eram só dores de cabeça, cansaço, nada que parecesse grave. Mas quando ele desmaiou no trabalho, o médico não teve boas notícias. Era um tumor cerebral, avançado, inoperável. Os meses seguintes foram um borrão de hospitais, médicos, remédios, esperanças que se acendiam e se apagavam. José Carlos, meu companheiro de toda a vida, minha força, meu porto seguro, definhava diante dos meus olhos, sem que eu pudesse fazer nada. A única coisa que me mantinha de pé era saber que meus filhos e minha mãe precisavam de mim, que a confeitaria precisava continuar funcionando para pagarmos o tratamento. No meio dessa tempestade toda, recebi uma carta que parecia vir de outro mundo, de outra vida. Era de seu Juvenal, meu antigo professor, que agora morava num asilo na capital. Ele tinha lido sobre minha confeitaria num jornal regional e ficado orgulhoso. "Sempre soube que você iria longe, Carmen", dizia a carta. "Apesar de todos os obstáculos, você construiu seu caminho com determinação. Continue assim, minha querida ex-aluna." Aquelas palavras foram como um bálsamo. Em meio à dor de ver José Carlos definhar, era um lembrete de que eu era forte, de que tinha superado dificuldades antes, de que conseguiria passar por mais essa provação. Respondi à carta convidando seu Juvenal para nos visitar. Ele veio um mês depois, já bem velhinho, apoiado numa bengala, mas com os mesmos olhos vivos e atentos de sempre. José Carlos faleceu numa tarde chuvosa de domingo, em casa, como ele tinha pedido. Estava no nosso quarto com vista para o jardim que tanto gostava, rodeado pela família. Seus últimos dias foram de paz, apesar da dor. Ele falava pouco, mas quando falava, era para dizer o quanto me amava, o quanto se orgulhava dos nossos filhos, o quanto tinha sido feliz. O luto foi um período nebuloso na minha vida. Eu me movia como um robô, fazendo o que precisava ser feito durante o dia, chorando sozinha à noite. Antônio José interrompeu a faculdade por um semestre para me ajudar com a confeitaria. Maria Clara, embora ainda adolescente, assumiu muitas responsabilidades em casa. Minha mãe, já bem idosa, me dava forças com sua presença silenciosa, seu terço sempre à mão, suas palavras simples mas sábias. "A vida continua, minha filha", ela me dizia. "É triste, é dolorido, mas continua. E você é forte, sempre foi." E ela tinha razão. Aos poucos fui voltando a viver, a sentir, a fazer planos. A confeitaria continuou crescendo. Antônio José voltou para sua faculdade e se formou com honras. Maria Clara decidiu que queria ser médica, inspirada pelos profissionais que tinham cuidado do pai com tanto carinho. E eu descobri que tinha mais força do que imaginava. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudou tudo de novo: expandir a confeitaria para uma rede. Com a ajuda de Antônio José, que tinha cabeça para negócios, abrimos uma filial na cidade vizinha. Depois outra, e mais outra. Em 5 anos tínhamos 6 lojas espalhadas pela região, todas com o mesmo padrão de qualidade, todas com aquele toque caseiro que era nossa marca registrada. Vocês conseguem imaginar? Eu, menina da roça, que lavava roupa no rio e carregava lenha na cabeça, agora era dona de uma rede de confeitarias. Às vezes eu mesma não acreditava. Tinha dias que eu parava na frente da loja principal, olhando aquela placa bonita com o nome Doces Lembranças, e me beliscava para ter certeza de que não era sonho. Claro que nem tudo foram flores. Tivemos problemas com funcionários, com fornecedores, com fiscalização, com concorrência. Houve momentos em que pensei que não íamos conseguir,
que era melhor voltar a ser só uma confeitaria pequena. Mas Antônio José sempre me convencia a seguir em frente. A senhora não desistiu quando era criança e tinha que trabalhar no pesado. Não vai desistir agora, ele dizia. Antônio José se casou aos 25 anos com uma moça linda chamada Luciana, que conheceu na faculdade. Uma menina educada, inteligente, que abraçou nossa família como se fosse sua. No ano seguinte ao casamento, nasceu meu primeiro neto, José Francisco. Carregava o nome do avô e do bisavô. Uma homenagem que me fez chorar de emoção quando soube. Maria Clara demorou mais para se casar. Estava focada nos estudos de medicina, depois na residência em pediatria. Conheceu Pedro, um enfermeiro, no hospital onde trabalhava. Casaram-se quando ela já tinha 30 anos. 2 anos depois nasceu Helena, minha netinha de olhos verdes como os do avô. Ser avó foi uma experiência que renovou minha alma. Era como ter uma segunda chance de ver crianças crescendo. Mas dessa vez, eu podia realmente aproveitar cada momento, sem a dureza da luta diária pela sobrevivência que marcou minha própria maternidade. Quando José Francisco deu seus primeiros passos na minha sala, ou quando Helena falou "vovó" pela primeira vez, senti uma alegria tão pura que é difícil expressar em palavras. Mesmo com a família crescendo, eu continuava ativa nos negócios. A rede Doces Lembranças já tinha 12 lojas espalhadas por 3 estados. Antônio José cuidava da parte administrativa e financeira, enquanto eu supervisionava a qualidade dos produtos e treinava as confeiteiras. Eu já tinha passado dos 60, mas não pensava em me aposentar. O trabalho sempre foi parte da minha vida, desde criança. A diferença é que agora era um trabalho que eu amava, que me dava satisfação. Foi por essa época que uma empresa grande, dessas multinacionais de alimentos, nos fez uma proposta para comprar a rede. O valor oferecido era alto, mais dinheiro do que eu jamais sonhei ver na vida. Antônio José estava tentado a aceitar. "Mãe, a senhora já trabalhou demais. Está na hora de descansar, de aproveitar os netos, de viajar." Confesso que fiquei balançada com a ideia. Pensei na casa na praia que sempre quis ter, nas viagens que nunca pude fazer com José Carlos e que agora poderia realizar sozinha, no tempo que teria para os netos. Mas algo dentro de mim resistia. A Doces Lembranças não era apenas um negócio. Era minha história, minha superação, minha marca no mundo. Numa noite de insônia pensando no assunto, fui até a cozinha fazer um chá. Encontrei minha mãe lá, já bem velhinha, com mais de 90 anos, mas ainda lúcida. "Não consegue dormir, minha filha?" Ela perguntou com aquela voz fraca, mas afetuosa. Contei a ela sobre a proposta, sobre minhas dúvidas. Ela ficou em silêncio por um tempo, mexendo sua xícara de chá devagar. "Sabe, Carmen," ela finalmente disse, "quando você era pequena e seu pai te obrigava a trabalhar na roça, eu ficava com o coração apertado. Uma criança deveria ter tempo para brincar. Mas hoje vejo que aquele trabalho duro te ensinou algo importante. A construir coisas com suas próprias mãos, a valorizar cada conquista. Essa confeitaria é sua criação. Só você pode decidir quando é hora de soltar." As palavras da minha mãe ficaram ecoando na minha cabeça. Na manhã seguinte, chamei Antônio José para uma conversa. Expliquei que não queria vender a rede, pelo menos não ainda. Em vez disso, propus uma solução intermediária. Ele assumiria o controle total dos negócios. Eu me tornaria uma consultora, trabalhando apenas algumas horas por semana, focando no que mais gostava: criar novas receitas, treinar pessoal, manter o padrão de qualidade que era nossa marca registrada.
Foi assim que entrei numa nova fase da vida. Menos trabalho, mais tempo para a família, para mim mesma, para as pequenas alegrias que antes passavam despercebidas na correria do dia a dia. Comecei a fazer coisas que nunca tinha tido tempo. Aulas de hidroginástica, grupo de tricô na igreja, passeios com outras senhoras da minha idade. Até me matriculei num curso de computação para idosos. Imaginem só, eu aprendendo a mexer nessas máquinas modernas com 65 anos de idade. Minha mãe faleceu nessa época, tranquilamente, durante o sono. Foi como se, depois de ver que eu finalmente estava bem encaminhada, ela pudesse descansar em paz. O velório foi simples, como ela sempre foi. No cemitério, olhando para seu caixão sendo baixado à terra, ao lado do meu pai, pensei em tudo que ela tinha me ensinado. Não com palavras, mas com exemplos. Força, resiliência, amor incondicional, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. A perda da minha mãe me fez refletir sobre o tempo, como ele passa rápido, como é precioso cada momento. Decidi que era hora de realizar um sonho antigo, escrever minhas memórias. Não para publicar, não para ficar famosa, mas para deixar um registro para meus netos, para que eles conhecessem sua história, suas raízes, de onde vieram. Comprei um caderno bonito, de capa dura, e comecei a escrever todas as noites. Desde as lembranças mais antigas da minha infância na roça até os dias atuais. Era um trabalho que mexia com minhas emoções. Havia dias em que eu escrevia sorrindo, relembrando momentos felizes. Outros em que as lágrimas caíam no papel, enquanto eu revivia as dores e perdas. Maria Clara encontrou um desses cadernos um dia, enquanto me visitava, e ficou fascinada. Mãe, isso é incrível! Você deveria compartilhar essas histórias com mais pessoas. São pedaços da história do nosso país, contados por alguém que viveu tudo isso. A princípio, achei a ideia absurda. Quem iria se interessar pela vida de uma velha como eu? Mas Maria Clara insistiu. Mostrou meus escritos para um amigo que trabalhava numa editora pequena, especializada em memórias e histórias regionais. Para minha surpresa, eles se interessaram. E foi assim que, aos 67 anos, eu me tornei escritora. Meu livro, Trabalho Antes de Brincar, Memórias de uma Infância no Interior, foi publicado numa edição modesta, destinada principalmente a bibliotecas e escolas regionais. Não esperava muito dele. Já era uma alegria enorme ver minhas palavras impressas, poder segurar nas mãos um livro com meu nome na capa. Mas o livro tocou as pessoas de um jeito que eu não imaginava. Comecei a receber cartas e e-mails que meus netos me ajudavam a ler, de pessoas contando como se identificavam com minha história, como também tinham crescido em ambientes difíceis, como também tinham lutado para superar obstáculos. Professores me convidavam para falar em escolas, contando minha trajetória para crianças privilegiadas que mal podiam acreditar na realidade que eu descrevi. Meu querido ouvinte, agora preciso fazer um pedido especial. Se essa minha história está tocando seu coração, se essas memórias estão despertando suas próprias lembranças, ou fazendo você refletir sobre sua vida e suas origens, por favor, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se para continuar ouvindo. Deixe seu comentário contando um pouco da sua própria história. Somos todos parte de um grande tecido de memórias, e cada linha é importante para formar o desenho completo. Sua história também merece ser contada e preservada para as gerações futuras. O sucesso modesto do livro me trouxe uma alegria inesperada. A chance de conhecer pessoas que tinham vivido experiências semelhantes às minhas. Em um evento numa livraria da capital, uma senhora mais velha do que eu,
se aproximou com lágrimas nos olhos. Sua história é muito parecida com a minha, ela disse. Também cresci trabalhando desde cedo. Também sonhei com uma vida melhor para meus filhos. Conversamos por horas naquele dia e nasceu uma amizade que perdura até hoje. Antônio José, sempre com visão de negócios, sugeriu que criássemos uma linha especial de doces baseada nas receitas antigas que eu mencionava no livro. Doces. Lembranças vintage, ele chamou. Eram receitas da minha infância, da minha mãe, da minha avó. Bolos de fubá, brevidades, doces de abóbora, compotas de frutas que quase ninguém fazia mais. Foi um sucesso imediato, principalmente entre os mais velhos, que se lembravam desses sabores da infância, e entre os jovens hipsters que buscavam experiências autênticas. E aqui estou eu chegando ao final da minha história. Quem diria, hein? Aquela menina de pés descalços e mãos calejadas que acordava antes do sol para trabalhar na roça. Agora é empresária, escritora, avó de 3. Ah, esqueci de mencionar que Maria Clara teve mais um filho, o pequeno Rafael, que agora tem 4 anos, e está aqui contando sua vida para vocês. O livro que escrevi me abriu portas que eu nem sabia que existiam. Fui convidada para dar palestras em escolas, participar de debates sobre educação rural, contribuir com projetos sociais para crianças em situação de risco. Eu, que mal tinha conseguido estudar direito, agora estava sendo ouvida por professores, assistentes sociais, políticos. O mundo dá voltas de um jeito que a gente nem imagina. Uma dessas palestras me levou de volta à minha cidade natal. Aquela mesma cidadezinha pequena do interior do Rio de Janeiro, onde tudo começou. Estava nervosa como uma adolescente. Como seria rever aqueles lugares depois de tantos anos? O que restaria das minhas lembranças? A cidade tinha crescido, claro. Havia asfalto onde antes eram estradas de terra, prédios onde havia casas simples, lojas de departamentos onde havia pequenos comércios de bairro. Mas algo da essência permanecia. O jeito tranquilo das pessoas, o ritmo mais lento da vida, o cheiro de mato e terra que vinha das redondezas. Pedi ao motorista de táxi que me levasse até onde ficava nossa antiga casa. Não esperava encontrá-la de pé, depois de tantos anos. Mas, para minha surpresa, lá estava ela, reformada, pintada de um azul claro, com um jardim bem cuidado na frente, mas ainda reconhecível. Fiquei olhando por um tempo, absorvendo as emoções contraditórias que me invadiam. Nostalgia, tristeza, alegria, gratidão. Uma mulher saiu para estender roupas no varal. Criei coragem e me aproximei. Com licença, disse. Essa casa já foi da família Oliveira? Ela sorriu, curiosa. Sim, faz muito tempo. Meu marido comprou dos herdeiros uns 20 anos atrás. A senhora conhecia? Expliquei que eu era Carmen Oliveira, que tinha crescido ali. Seus olhos se arregalaram. A senhora é a dona da rede de confeitarias? A do livro? Assenti, surpresa por ser reconhecida. Ela me convidou para entrar, tomar um café. Foi uma experiência surreal andar por aqueles cômodos novamente. O interior estava muito mudado. Piso de cerâmica onde antes era chão batido, paredes de alvenaria onde eram tábuas, uma cozinha moderna, onde antes havia o fogão, a lenha. Mas as dimensões, a localização das janelas, a vista para o quintal, tudo isso despertava memórias adormecidas. Sentada à mesa da cozinha dessa família desconhecida, tomando café em xícaras bonitas, contei algumas histórias da minha infância ali. Os filhos da dona da casa, 2 meninos de uns 10 e 12 anos, escutavam fascinados. Para eles, parecia ficção ouvir sobre uma época sem eletricidade, sem água encanada, sem televisão ou computador. A dona da casa comentou:
Que bom que esses tempos já passaram, não é? Hoje as crianças têm mais oportunidades. Concordei, mas com uma ressalva. Sim, é bom que as crianças possam ser crianças hoje. Que possam estudar, brincar, se desenvolver sem o peso do trabalho precoce. Mas há valores daquele tempo que se perderam. A capacidade de apreciar pequenas alegrias, a força para enfrentar dificuldades, o senso de comunidade onde todos se ajudavam. Depois dessa visita emocionante, fui procurar o túmulo dos meus pais no cemitério local. Levei flores, rosas brancas para minha mãe, que adorava o perfume delas, e girassóis para meu pai, porque de alguma forma me lembravam dele. Rústicos, fortes, sempre voltados para o sol. Fiquei ali um tempo conversando silenciosamente com eles, agradecendo por terem me dado a vida, por terem feito o melhor que podiam dentro das circunstâncias que tinham. Antes de voltar para casa, fiz questão de passar na antiga escola municipal. O prédio tinha sido reformado, ampliado, mas ainda funcionava como escola. Perguntei na secretaria se alguém sabia notícias do professor Juvenal, aquele que tinha me incentivado a estudar tantos anos atrás. A diretora, uma mulher jovem e enérgica, sorriu. Professor Juvenal? Claro que sabemos dele. Foi uma lenda nesta escola. Faleceu há uns 5 anos, mas temos até uma sala com seu nome. Fiquei emocionada ao saber que ele tinha sido lembrado e homenageado. A diretora me levou até a tal sala, a biblioteca, apropriadamente. Na entrada, uma placa de bronze. Biblioteca Professor Juvenal Ferreira. O conhecimento liberta. Dentro, estantes cheias de livros, mesas para estudo, computadores para os alunos. Que diferença dos meus tempos, quando tínhamos apenas alguns livros didáticos velhos e gastos. Para minha surpresa e emoção, vi um exemplar do meu livro numa das estantes. A diretora explicou que era leitura recomendada para os alunos do ensino médio, como parte de um projeto sobre história local. Fiquei sem palavras. Minha história sendo lida por jovens da mesma cidade onde cresci, talvez sentados nas mesmas carteiras onde eu tinha me sentado décadas atrás. Essa viagem ao passado mexeu profundamente comigo. Voltei para casa com uma nova perspectiva sobre minha própria história, com um senso renovado de gratidão pelo caminho que percorri. As dificuldades não desapareceram da minha memória, mas agora eu podia vê-las como parte de um quadro maior, os degraus que me levaram até onde estou hoje. Nos anos seguintes, continuei dividindo meu tempo entre a família, que só crescia. Antônio José teve mais uma filha, batizada com o nome da minha mãe. As confeitarias, agora já com 20 lojas, inclusive uma franquia internacional. E os projetos sociais que abracei com entusiasmo. Desenvolvi especial carinho por um programa que oferecia formação em confeitaria para jovens de comunidades carentes, dando a eles a oportunidade de aprender um ofício e talvez mudar o curso de suas vidas, como eu tinha feito. A vida não foi sempre fácil, mesmo nessa fase. Tive problemas de saúde, artrite nas mãos, consequência de tanto trabalho desde cedo, uma cirurgia de vesícula, um princípio de glaucoma que me assustou. Mas enfrentei tudo com a mesma força que sempre tive. Reclamar não resolve, Carmen. Eu dizia para mim mesma, no mesmo tom que minha mãe usava. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia. Cheia de trabalho, sim, desde os primeiros anos até agora. Mas também cheia de conquistas, de amor, de superação. O trabalho duro da infância, que parecia um fardo tão pesado na época, acabou me dando ferramentas que carrego até hoje. Persistência, força de vontade, capacidade de encontrar soluções, mesmo quando tudo parece impossível.
Meus netos crescem numa realidade completamente diferente. Têm brinquedos caros, tecnologia de ponta, escolas particulares, viagens de férias. Às vezes me preocupo. Será que estão aprendendo o valor do esforço, da perseverança? Será que saberão lidar com as dificuldades que inevitavelmente aparecerão na vida deles? Por isso faço questão de contar minhas histórias, de mostrar de onde viemos, do quanto lutamos para chegar até aqui. A José Francisco, que já está na faculdade de engenharia, sempre digo: estude, meu filho. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Para Helena, que acaba de entrar na adolescência e já mostra talento para as artes, repito: siga seus sonhos. Mas lembre-se que sonhos exigem trabalho duro para se realizarem. E ao pequeno Rafael, ainda na primeira infância, dou o que não tive: tempo para brincar, para explorar o mundo, para ser simplesmente criança. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me ouvem, é esta: nunca é tarde para recomeçar, para mudar o rumo, para perseguir um sonho. A vida é feita de escolhas, sim, mas também de circunstâncias que não controlamos. O importante é como respondemos a essas circunstâncias, com resignação ou com determinação, com amargura ou com esperança. Eu poderia ter ficado presa ao passado, à dureza da minha infância, às limitações que a vida me impôs desde cedo. Poderia ter usado isso como desculpa para não tentar, para não arriscar, para não crescer. Mas escolhi um caminho diferente. Escolhi ver em cada obstáculo uma oportunidade de aprendizado. Em cada porta fechada, um convite para construir minha própria porta. E agora, meus queridos, vou me despedir. Espero que minha história tenha tocado vocês de alguma forma, que tenha trazido alguma reflexão, algum conforto, talvez. A vida é uma grande professora, e suas lições mais valiosas geralmente vêm dos momentos mais difíceis. Trabalho antes de brincar. Foi o que aprendi desde cedo. Mas hoje sei que também é importante brincar, sonhar, apreciar cada momento. Porque a vida passa rápido. E no final, o que realmente importa são os laços que construímos, o amor que compartilhamos, as marcas positivas que deixamos neste mundo. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. E lembrem-se, seja qual for sua história, sua origem, suas circunstâncias, você sempre tem o poder de escrever os próximos capítulos da sua vida. Acredite nisso. Eu acreditei.